Olá, aqui estamos mais uma vez para transmitir a palavra do dia. E esta palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 8, na última parte do versículo que diz: "E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo." O cenário aqui do capítulo de Marcos é o cenário do Cristo ressuscitado. Aquele que já havia aparecido às mulheres, aquele que já tinha sido anunciado em sua ressurreição por um anjo. E o versículo 8 diz que não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Minha pergunta é: você está com medo de alguma coisa nestes dias? Eu talvez já até adivinhe a sua resposta. Na verdade, o medo sempre nos acompanhou. Quando crianças tínhamos medo de algumas coisas, adolescentes e jovens de outras, e agora adultos, outras. Talvez as mesmas, talvez um medo maior, talvez um medo menor, talvez uma coragem imprudente. A verdade é que este é um monstro que temos que vencer todos os dias: o medo. O que nós podemos falar de medo? A palavra de Deus tem duas palavras semelhantes e ao mesmo tempo diferentes. Uma palavra é medo, que se refere ao medo que temos de outras pessoas ou de situações. E a outra palavra é temor, se refere ao Senhor. É um santo respeito, uma santa reverência, uma santa obediência baseada no conhecimento de um Deus infinito. Pode-se ter medo de tudo ou não ter medo de nada. Pode-se ter medo dos homens, dos animais, das situações, e pode não se temer a Deus, não temendo as coisas terrenas e também não temendo a Deus. Ora, há alguns medos que são naturalmente importantes e necessários, porque estes medos nos ajudam a termos cautela, prudência e evitarmos um mal maior. Porém, o temor do Senhor é necessário, esta santa reverência acompanhada de uma santa obediência. Portanto, medo pode se transformar em pavor, em horror, ou pode se transformar em poder. Medo. Medo tem a ver com o mundo e com as pessoas e com situações. Temor tem a ver com os céus, com Deus. Portanto, Jesus ressuscitado veio para colocar na nossa vida a mesma coragem, a mesma ousadia que o acompanhou e que faz parte do caráter de Cristo e do Espírito Santo. Coragem. E essa foi a primeira frase que o anjo anunciou quando ele apareceu às mulheres. A primeira frase: não tenham medo. E de Gênesis a Apocalipse, como você já ouviu e temos dito muitas vezes, aparece na Bíblia: não tenhas medo, não temas, 366 vezes. Portanto, o que as mulheres fizeram quando sentiram medo? Elas fugiram. Mas elas não deveriam fugir, elas deveriam anunciar. E o que o medo fez com elas? O medo as calou. Porque os anjos, ou o anjo disse: falem, anunciem, comuniquem. E elas se calaram, ficaram mudas,
Talvez seja esse o nosso problema. E como que estavam os apóstolos? Naquela situação de pós-ressurreição, ainda não sabendo o que havia acontecido, eles estavam tristes e chorosos. Nós temos aqui a primeira palavra medo, a segunda palavra fuga, a terceira palavra triste e a quarta palavra choroso. Porém, nós vamos ficar com a palavra não temas. Não temas. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus continua nos dando crédito, mesmo quando nos sentimos derrotados. Então daqui para frente, queridos, só os corajosos permanecerão. Você e eu deveremos ter mais coragem para enfrentar conflitos, confrontos, problemas, desprezo, perseguições, ameaças, pressões, o desconhecido, o impensável, o mal e o fim. Você está pronto? Prontos. Eis-nos aqui, Senhor, sem medo e com coragem, sem medo e com ousadia, com intrepidez, porque o mesmo Espírito que te ressuscitou e que te empoderou, o mesmo Espírito de glória e de poder, está em nós para nos dar coragem suficiente para enfrentar tudo e permanecermos inabaláveis. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, o Senhor.